a gente vai saber da Suelen agora do que fala esse livro. Muito bom dia, Suelen. Muito bom dia a você, muito obrigada pela oportunidade, aos rádio ouvintes, aos internautas que também estão acompanhando, né, toda a programação. E esse livro, eu trabalho com mulheres, né, estou presidente do PL Mulher aqui de Timbó também. Esse livro é um convite para um despertar da consciência política da mulher, convidando a mulher para estar participando ativamente da política. Muito bem, o livro tem por título Política Começa em Casa, motivacional para mães e donas de casa. Isso. Esse livro, ele mostra com uma linguagem muito simples e muito clara, ele mostra para as mulheres que não gostam de política ou que não entendem de política, de que maneira que a política ela está incluída no dia a dia dela. Na conta da luz, na mensalidade da escola, no preço do alimento, né? Então, ele faz esses apontamentos numa linguagem bem simplificada, para que a pessoa entenda que mesmo onde ela não consegue ver política, a política existe. Então, é uma escolha de vida você ser desperto para a política. E a partir do momento que você entende aonde a política está inclusa no teu dia a dia, tu não consegue desver, né? Como a gente costuma dizer. Tu não tem como não pensar em estar participando ativamente da política para fazer com que as coisas possam ter um rumo diferente do que a gente vive. Muito bem, vamos agora, a gente está falando do livro, eu tenho ele na mão aqui, né? Você que está acompanhando a gente pela live, tem um exemplar aqui do livro, Política Começa em Casa. É um livro que ele não é muito extenso, né? É fácil, de leitura fácil, e é justamente isso que a Suelen falou, um motivacional para mães e donas de casa, para você, além de pegar gosto pela leitura, que é uma boa dica também, mas tem uma leitura fácil, didática, e só que para chegar até aqui, Suelen, né? Porque aqui já é uma consequência da tua vida também, né? Porque a Suelen sempre foi muito envolvida na política. Então conta um pouquinho para a gente dessa história, como é que chegou até aqui? Então, eu estou politicamente ativa desde 2013, né, com os movimentos de direita, pró-Bolsonaro, pró-direita, enfim, e em 2018 eu comecei a participar mais ativamente da política quando eu concorri como deputada estadual pelo PSL. E de lá para cá, a política é um caminho sem volta, na verdade, né? Todo mundo que se envolve ou que começa a entender não consegue se desligar disso, porque a partir do momento que tu assiste um jornal, uma notícia que tu via sem ter conhecimento e entendimento da política, ela já... Tu entende ela totalmente diferente a partir do momento que tu tem a consciência política do que está acontecendo, né? E de lá para cá, muitas coisas aconteceram. E com a minha vinda para o PL em 2023, a convite do nosso presidente Jean Chitz, ele me convidou inclusive para assumir o PL Mulher de Timbó, a gente começou a resgatar as mulheres aqui de Timbó, trazendo elas para dentro do PL. E eu percebi que o que eu tinha que explicar para uma, eu tinha que explicar para outra. E isso sempre, cada vez que eu converso com uma mulher, que eu puxo ela, né, para estar participando do grupo, ou estar participando do grupo de mulheres do PL, as mesmas explicações que eu dava para uma, eu tinha que dar para outra. Então, é um trabalho, assim, um pouco desgastante, porque... com o livro eu consigo chegar mais rápido para todo mundo, porque do jeitinho que eu falo tá ali no livro, sabe? Para a pessoa poder entender. Foram 3 anos, na verdade, rascunhando, né? Deu 2 livros. Esse é o primeiro, eu tive que separar. Como tu falou, é uma leitura curta, fácil, porque quando tu termina um livro, tu quer começar outro. É automático, né? Em qualquer ser humano. Tu lê um livro, tu se sente, consegui, agora eu vou para outro. E agora, no final do ano, eu vou estar lançando o 2º livro, que é a Política Fora de Casa. No meu entendimento, esse livro, se ele funcionar da maneira que eu espero que ele funcione, né, com as leitoras, elas vão despertar para a política, vão querer participar, só que também não é só você convidar uma mulher para a política, sem poder dar para ela um pouquinho mais de embasamento de burocrático. Só que até a palavra burocrática, ela se torna uma palavra difícil para quem não é naturalizado com esse ambiente, com esses termos, com a política, né? Então, tu
todo passo a passo, desde de filiação, desde cargos municipais, estaduais e federais, as suas prerrogativas estão no próximo livro, todo explicadinho, todo desenhado. Mas nesse livro, que é o assunto de hoje, a gente traça também um paralelo, inclusive eu falo no livro sobre Antonieta de Barros, Margaret Thatcher, do que as mulheres do passado elas não tinham e o que elas conseguiram alcançar com o envolvimento político e o que nós temos hoje e a dificuldade que a gente tem de trazer as mulheres para a política. Hoje a gente tem até leis que nos garantem espaços na política, mas todo ano eleitoral é aquela correria atrás de mulher porque tem medo de se envolver ou medo de disputar os espaços de poder, né? E quando eu digo de poder, é de poder político, porque o nosso primeiro espaço de poder é dentro de casa, onde a gente tem a mulher, né, como mãe, como gestora do lar, o primeiro espaço de poder dela é dentro de casa. Só que a partir do momento que eu entendo que a mulher ela consegue administrar uma casa, cuidar dos filhos, cuidar do marido, muitas vezes trabalhar fora, então já está na natureza da mulher essa multifuncionalidade, está fazendo várias tarefas. E essa é uma regra que ela leva para a política. Por isso que as mulheres, quando elas entram na política, elas são muito aguerridas. Elas brigam mesmo, elas lutam mesmo, né? E a gente tem visto aí, vou usar o meu partido como exemplo, o PL, né? Um número muito grande de mulheres se envolvendo politicamente, justamente por nós termos bons exemplos dentro do nosso partido. Uma mulher serve de exemplo para outra, uma mulher acaba incentivando a outra, inspirando a outra, né? Mulheres que inspiram, inclusive tem também uma parte ali no livro que fala sobre isso, né? De a gente ver que poxa, como é que ela conseguiu chegar lá? Eu também quero, sabe? Inclusive, dia 7 de maio, se eu não me engano, ou dia 5, eu estive em Florianópolis, no Auditório Antonieta de Barros, para o lançamento do livro da Ana Campagnolo, A Hidra Feminista, onde no dia eu recebi também a homenagem da Medalha do Mérito Catarinense. E naquele dia, foi aquele dia que fez eu tirar o livro da ideia de livro e fazer ele funcionar. Por quê? A gente chegou lá, a Ana com 2 crianças, uma no colo, atendendo todo mundo. Ela tinha viajado a semana inteira e depois estava lá para o lançamento do livro. Quer dizer, ela atende. Quem conhece a deputada sabe que ela é uma deputada combativa, né? Ela tem projetos de leis muito elaborados, assim, muito substanciais, né? Diferente de alguns projetos que a gente vê. E viaja o estado a semana inteira e ainda tem tempo para fazer livro. Eu pensei, gente, qual que é a minha desculpa? Né? Então, assim, foi uma mulher que me inspirou, né? E a minha ideia é levar essa inspiração para frente. Não porque eu seja modelo, mas porque eu consigo, para que eu consiga deixar um legado, deixar alguma coisa que ajude as outras mulheres, né? Se eu tiver que, para cada mulher que eu conhecer e eu quiser convidar para a política, falar de uma por uma, tudo que eu tenho para dizer, eu vou levar muito tempo. E assim eu chego mais rápido. O livro diz tudo e um pouco mais, né? Diz tudo e um pouco mais. Inclusive, o livro, no capítulo 5, ele traz dados importantíssimos. Se você me permite, que de cabeça eu também já não lembro mais, porque no segundo livro também a gente fala de dados e a gente acaba confundindo números, né? No capítulo 5 aqui, a gente tem levantamentos que foram feitos, por exemplo, que hoje em dia a gente tem um percentual... em 2022, 49,10% das casas brasileiras são chefiadas por mulheres, seja por escolha própria ou por, infelizmente, né, relacionamentos que não deram certo, porque isso veio também com a modernidade, né? Antigamente a mulher, ela casava, ela tinha um filho, ela tinha que ficar casada, ou ela engravidava, ela tinha que casar. Hoje em dia já não existe mais essa obrigatoriedade. Então, seja por escolha ou por necessidade, essa é uma realidade do Brasil, né? Aqui também eu falo os 10 estados onde as mulheres são a maioria dos chefes de família em casa. Você sabia disso, que a gente já tem 10 estados onde as mulheres são chefes de família em casa? A maioria. A maioria. A maioria. Entende? Então, assim, são números que quando a gente para pensar, gente, o que está acontecendo? Né? Então, assim, se as mulheres são a maioria ali, por que elas não são a maioria nas cadeiras, né, eletivas?
as mulheres têm uma prioridade de governança. Foi feito um estudo onde mostra que as mulheres se preocupam mais com a saúde, com a educação. Esse estudo ele foi feito em cima das emendas que são destinadas. Para onde que vão essas emendas? Quais que são as prioridades dessas deputadas, desses parlamentares, né? Tem maior índice em critério de honestidade, elas se envolvem menos em corrupção, tem um número maior de empatia com as pessoas. A gente é 52,6% do eleitorado brasileiro, a gente é 53% dos CNPJs do Brasil, entende? Então, assim, não é um discurso feminista, longe de mim isso, né? Nós somos de direita, a gente é totalmente contra o feminismo exatamente, em si. Não é pela questão feminista aqui, mas é por ocupar um espaço que está aí à disposição e que a questão é a seguinte: nós temos mulheres competentes que estão aí na nossa sociedade, estão aí e elas só precisam descobrir também essa vocação política, exatamente. Porque competência tem, não é a questão agora, a gente sempre fala aqui dessa questão de cotas, a cota para mulher, cota para isso, cota para aquilo, né? Não precisaria ter se fosse pensar aí e as mulheres também tivessem esse interesse, né? Que você fala aqui, despertar o interesse, motivá-las também a ocupar o espaço, porque mulheres competentes, a gente está cheio aqui na nossa sociedade. Pega aqui na nossa cidade, nós temos a presidente da ACINV, que é uma das principais associações empresariais aqui da região, que é conduzida e foi reconduzida agora a Lúcia Giovanna da Silva. Uma mulher, então, a gente vê que as mulheres estão aí, elas têm competência, mas o que basta é esse despertar também para a política. Exatamente. Sem necessidade de cota, sem necessidade de qualquer outro incentivo dentro desse viés feminista, né? Exatamente. Inclusive, dentro dessa questão de estar trazendo a mulher para a política, a nossa presidente nacional do PL, que é a Michele Bolsonaro, ela sempre fala que a mulher, ela não... Geralmente, né, existem algumas que sim, mas a maioria não se envolve na política por poder. As mulheres se envolvem por uma causa. E a maioria que está hoje é por uma causa, né? Ou porque a gente tem aqui o exemplo aqui em Blumenau, a dona Arlene Graff, que teve o filho dela faleceu em decorrência da vacina, enfim. O slogan dela, inclusive, é do luto à luta, porque agora ela pegou isso como uma bandeira para ela e ela está indo e entrou politicamente, sabe, nas câmaras para falar sobre isso. A gente tem a mãe da Isabela Nardoni, né? Deve lembrar, foi eleita também lá em São Paulo, está fazendo um trabalho fantástico. A gente tem várias pautas aí que são defendidas pelas mulheres. Não lembro, acho que ano passado faleceu a nossa vice-presidente nacional, Amália Barros, também, que tinha uma luta muito forte, né? Na visão monocular, enfim, deixou um legado gigante, né? Para o Brasil. Ela criou um estatuto como é que a gente diz? Uma fundação que ajuda as pessoas. Ela faleceu, mas o legado dela está lá, continua ajudando as pessoas, ajudando outras mulheres, né? Então, eu penso que é isso, sabe? É você deixar alguma coisa que possa contribuir com as pessoas. Muito bem, e é isso mesmo. E Suelen, eu até vou aproveitar aqui porque nessa semana que você compartilhou comigo e falando das mulheres na política, a gente tem, além da deputada que você citou, nós temos, que é deputada estadual, nós temos a deputada federal, a Carol Detoni, que fez aí uma transferência especial, uma emenda parlamentar, destinou uma emenda parlamentar de R$400 mil. Foi. E essa emenda parlamentar será aqui para a cidade de Timbó? Sim, para o município de Timbó. E onde é que será aplicada essa emenda parlamentar? Então, no dia, salvo engano, no dia 5... foi em maio, não lembro que dia. Em maio, eu recebi a assessoria da deputada aqui. Na verdade, a gente já tinha conversado sobre essa emenda no ano passado, né? E lá em Brasília funciona assim: se tu quer um dinheiro no começo do ano, tu tem que pedir no final do ano, né? E se tu quer até final do ano, tu tem até metade do ano para pedir. Elas são divididas em duas, a cada 6 meses vem essas emendas, né? Então, eu já tinha conversado com ela no ano passado, porém, por conta das eleições, ficou para esse ano.
Então, o assessor dela, o Paulo, teve aqui em Timbó, a gente teve na prefeitura, né, conversando ali para ver aonde que a prefeitura está tendo a necessidade de recurso para estar efetivando projetos, obras, enfim, né? Porque não adianta tu mandar uma emenda para a cidade e não saber onde colocar, né? Tu tem que primeiro fazer o levantamento qual que é a necessidade, do que é viável, né? E aí eles vieram aqui, a gente conversou com o presidente Jean, na época o prefeito não estava no município, ou na prefeitura, não lembro, estava em outro compromisso. E aí a gente, agora dia 12, veio o ofício, né? Só que a gente só recebeu esses dias, na terça-feira, veio o ofício falando da liberação da emenda, né? Então, mais 400 mil que vem para cá. 400 mil que vem para a cidade de Timbó, que foram intermediados aí pela Suelen, então, junto a Carol Detoni, que é deputada federal. Também, né, mais um exemplo de mulher catarinense e que é combativa lá na Câmara dos Deputados. Combativa no sentido, né, de defender aí causas importantes lá na Câmara dos Deputados, na Câmara Federal. E falando de política agora, né, porque você falando do livro, o livro fala de política, né, esse incentivo, o que a Suelen, né, tem de projeto para a sua vida? E nesse momento, Suelen, qual é a tua perspectiva em termos da política local, estadual, nacional? Onde é que a Suelen estará? No momento, eu estou focada nesse projeto com as mulheres, porque ano que vem a gente vai ter uma eleição muito difícil, dadas as circunstâncias que estão sendo impostas à direita nacional, né? Como o cerceamento de liberdades que a gente está vendo, principalmente em cima dos parlamentares de direita, tudo aí caminha para uma censura prévia das redes sociais, né? Então, a gente vai ter muita dificuldade em estar chegando com a nossa voz, com a voz da direita, aos eleitores, né? Eu não sei como os outros estados vão trabalhar. Eu tenho um compromisso com as deputadas mulheres aqui do nosso estado e até por conta disso a gente criou o livro. Tem um curso também que já vai entrar em teste na semana que vem, que eu estou lançando, ainda não vou falar previamente, né? Mas deve ser lançado mais para metade do ano, que é formação política só para mulheres, né? Formação política para mulheres, onde a gente vai estar viajando agora aqui os municípios, os encontros de mulheres, para estar levando esse material justamente para estar conscientizando as mulheres, porque todo o nosso trabalho de rede social, ele pode estar comprometido. A direita, ela é muito ativa nas redes sociais, ela consegue chegar onde a esquerda não consegue chegar. E por conta disso, querem nos calar. Então, a gente precisa se reinventar, a gente precisa buscar outras maneiras de estar trazendo as pessoas para o debate político, né? Então, esse também é um dos motivos, né? Da gente estar agora rodando, buscando as pessoas para estarem vindo para a política, né? Como eu tenho esse compromisso também assumido, né, com elas e tudo, e principalmente um compromisso com as bandeiras que a gente defende, porque é maior que um compromisso que um parlamentar, é o teu compromisso com o que tu acredita, né, com o que tu defende, com o futuro que tu quer. Muito bem, 2026, então a gente não verá a Suelen concorrendo a nenhum cargo em 2026. Assim, ó, o PL, até onde eu sei, a nominata dele está fechada. E hoje, atualmente, assim, a gente vê que vai ter uma disputa muito grande dentro do PL pelas vagas, né, eletivas. Inclusive pessoas que vêm, assim, de outros partidos para concorrer dentro do PL. Então, da mesma forma que isso acontece no município, vai acontecer no estado também, né? Até onde eu sei, previamente, a nominata já está fechada. Está fechada, né? Já. Assim, eu sempre tive um compromisso com a direita. Eu sempre tive um compromisso com as pautas. A princípio, pelo que a gente sabe, está tudo ok. Mas se algum momento quem eu defendo precisar de mim, sabe que pode contar comigo, né? Então, sempre foi assim e com certeza continuará sendo. Porque, como diz o presidente Bolsonaro, né? Dos fracos, covardes e omissos, a história jamais se lembrará. Muito bem, Suelen. Está aí a Suelen Lara, que é ativa na política local, estadual também, e nacional, até pelo contato que tem
com as deputadas aqui e os políticos, eu diria assim, né, ligados, claro, ao espectro da direita aqui de Santa Catarina e da nossa região, e está conosco fazendo então a divulgação do seu livro. Só para a gente fechar então, Suelen, quem tiver interesse no teu livro, como é que faz para ter acesso? O livro está disponível na loja da Wiclap, né, que é a editora, e ele está disponível também na Amazon. Só procurar Política Começa em Casa, ele aparece lá. Já está lá na Amazon, então. Política Começa em Casa. Você está interessado em ter um exemplar do livro da Suelen? Política Começa em Casa, pesquisa ali na Amazon, que é mais fácil até do que o próprio site ali da editora. Na Amazon, Política Começa em Casa, Suelen Lara fazendo o lançamento aqui na Rádio Cultura também do seu livro, que já foi lançado oficialmente durante a nossa Feira do Livro. Suelen, desejo aí para você sucesso, né, nessa sua empreitada diante das mulheres de Santa Catarina, das mulheres que você busca juntamente com a liderança política hoje do PL, da direita catarinense, buscando motivar as mulheres aí a participar mais ativamente da política. Um abraço para você, sucesso, e sempre conte com a gente aí também. Muito obrigada pela oportunidade mais uma vez, né? Desejo também muito sucesso para casa, né? E agradeço o espaço que vocês dão não só para mim, mas para todas as pessoas, né? Aqui do nosso município e ao redor aqui. Que Deus abençoe vocês grandemente.